Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 11. Evangelho de João, capítulo de número 11. Como é escola do discípulo, vamos fazer uma leitura mais extensa. Nós vamos ler dos versículos 17 até o 44. Se você não fez a sua leitura bíblica devocional diária, você não vai sair daqui hoje sem fazê-la. João capítulo 11, versículos 17 até o 44, diz assim a palavra de Deus. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam em casa para confortá-la, seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para chorar. Quando, chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Vamos orar mais uma vez. Santo e majestoso Deus, nós estamos diante da Tua santa palavra, precisamos da Tua iluminação, do Teu Espírito Santo, para fazer com que essas letras saltem aos nossos olhos, que não sejam simplesmente verdades na nossa mente, mas que sejam aplicadas ao nosso coração, que nós possamos sair daqui nessa noite confrontados, confortados e consolados pela Tua palavra. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Poucas experiências rasgam tanto o coração humano quanto o luto. O luto mexe com a gente. O luto mexe com a nossa casa.
O luto mexe com o nosso corpo, com o nosso sono, com a nossa memória, até com o nosso coração. O luto, ele não leva embora simplesmente uma pessoa. Tem alguns lutos que levam o ritmo da nossa vida, que leva a leveza dos dias, a capacidade de raciocinar, leva até a maneira como a gente falava com Deus. Você falava com Deus de uma certa forma antes do luto, e depois do luto você tem uma outra maneira de falar com Deus. E talvez, diante do luto, uma das perguntas mais humanas que nós podemos fazer, que brotam do nosso coração nesses exatos momentos, é: como nós devemos atravessar o período do luto? Como nós podemos vencer esse período a qual nós chamamos de luto? E essa pergunta aqui, ela não tem a tentativa de explicar todas as dores, não. Essa pergunta aqui não é uma proposta de eliminar a dor de maneira depressa, não. A gente precisa perguntar nessa noite como atravessar o vale do luto, no sentido de como a gente pode continuar respirando enquanto atravessa. Como que a gente pode continuar crendo enquanto atravessa? Como que a gente pode continuar andando, caminhando, mesmo com o nosso coração enterrado naquilo que se perdeu? É exatamente aqui que o texto de João, capítulo 11, se torna tão precioso para nós. Porque João, aqui nesse capítulo de número 11, e eu peço para que você deixe a sua Bíblia aberta aí no capítulo de número 11, que nós vamos passar versículo por versículo aqui, na medida do possível. Nesse capítulo 11, João, ele não nos leva a uma festa. Pelo contrário, João nos leva a uma casa enlutada. Uma família que tinha acabado de perder o irmão. Jesus nos leva para o centro da dor de Marta e Maria. No meio disso tudo, o que o texto de João capítulo 11 vai nos mostrar, é que quando nós atravessamos o vale do luto, nós não precisamos negar a nossa dor. Quando nós atravessamos pelo vale do luto, nós devemos chorar sim, mas devemos chorar na presença de Jesus. Porque quando nós estamos na presença de Jesus, nós ouvimos a sua palavra, somos conduzidos por Ele, encaramos a sepultura, mas nós estamos na presença dEle. O contexto aqui você já deve saber muito bem. Jesus tinha uma família de amigos. Essa família de amigos é composta por Lázaro, Maria e Marta. Esses três irmãos viviam no povoado de Betânia. E o comecinho do capítulo 11 de João, João vai mostrar para nós que essa família que vivia em Betânia, desses três irmãos, o Lázaro, o irmão das duas, Marta e Maria, adoeceu. Enquanto Lázaro adoeceu, Marta e Maria mandam homens falar com o mestre para ele vir ver Lázaro ainda em vida. O texto vai dizer que Jesus, de maneira proposital, atrasa a visita à casa de Marta e Maria, atrasa na nossa perspectiva, atrasa no nosso tempo, na nossa agenda, mas que Jesus vai chegar na casa de Marta e Maria 4 dias depois do falecimento. Quando Jesus fica sabendo que Lázaro estava doente, ele sabia que aquela doença não era para a morte, mas era para a glória de Deus. Então Jesus atrasa propositalmente ali a sua ida até a casa de Marta e Maria, e quando Jesus tem consciência de que Lázaro já não está mais entre os viventes, Jesus então caminha até o povoado de Betânia. Quando Jesus chega no povoado de Betânia, o texto vai dizer aí no versículo 17, que já se fazia 4 dias que Lázaro tinha morrido. A notícia foi enviada para Jesus enquanto ele ainda estava doente. Jesus chega como resposta da notícia 4 dias depois que o homem já havia falecido. E aqui, nós precisamos olhar para o texto, e na medida que nós fomos narrando a história, nós vamos ver algumas características de como Jesus trabalha o luto. Mas em primeiro lugar, o que nós podemos observar aqui dos versículos 17 até os versículos 22,
é que o luto, uma família enlutada, alguém que está vivendo a experiência da perda de alguém muito querido, essa pessoa ou essa família, o luto tem essa capacidade de nos afetar, de ferir a nossa compreensão que nós temos do tempo de Deus. Porque o versículo 17 vai dizer assim, olha, quando Jesus chegou, Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Olha que interessante isso aqui. Jesus chega no local do problema, mas quando Jesus chega, a dor já amadureceu. Porque uma coisa é você ter a expectativa de que Jesus venha para curar, outra coisa é quando a doença leva e você já diz, agora não há mais jeito de Jesus curar. Quando a doença leva àquela dor da perda, mas com o tempo aquela dor vai amadurecendo. Jesus ele chega no 4º dia de maneira proposital, não é o primeiro dia da dor, o susto inicial já passou, a notícia não tinha acabado de chegar, a família já se acostumou, a casa já chorou, o corpo já foi enterrado, as visitas que chegaram, algumas já até foram embora, a realidade já se impôs, e aí quando Jesus está chegando, depois do acontecido, o versículo 21 vai dizer para nós que Marta corre ao encontro de Jesus, e diz assim, ó, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Isso aqui é muito interessante, porque a fala de Marta aqui, ela é linda e dolorosa ao mesmo tempo. Ela é linda porque ela crê no poder de Jesus, olha que afirmação poderosa. Ela diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Ela crê no poder de Jesus. Ela crê que Jesus era poderoso para curar ele. Ela crê que se Jesus estivesse presente, o irmão que partiu não teria partido. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Ela não está dizendo que Jesus não pode. Ela está dizendo que Jesus não tem poder, pelo contrário, ela está dizendo que Jesus tem poder, ela está dizendo que crê no poder de Jesus, ela está dizendo que Jesus é bom e poderia fazer alguma coisa se tivesse ali. Isso é lindo nessa afirmação, só que ela é dolorosa no outro lado, porque ela diz assim, ó, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É como se ela dissesse, Jesus, eu creio no seu poder, mas o Senhor não agiu dentro do meu prazo de validade. Senhor, eu creio que o Senhor poderia ter curado, mas agora que ele já morreu, o Senhor não pode fazer mais nada. Eu até creio que o Senhor tem poder para curar, mas por que o Senhor não fez no meu tempo? Por que o Senhor não fez no meu prazo? Por que o Senhor não fez no tempo que eu acreditava que poderia ser feito alguma coisa? Aqui mostra para nós a primeira ferida que o luto é capaz de provocar em cada um de nós. Porque o luto, ele não machuca simplesmente a nossa memória da perda, mas o luto também machuca a leitura que nós temos do tempo de Deus. Porque às vezes nós achamos que se Jesus não chegou no nosso tempo, ele fraquejou na missão. Às vezes nós achamos que se Jesus não fez dentro do nosso prazo, da nossa agenda, da nossa validade, Jesus não se importou conosco. E aí nós temos que aprender essa lição, porque o problema da leitura do tempo de Deus não está no Deus que age 4 dias depois. Está em nós que lemos o atraso de 4 dias como um descaso de Deus. Porque assim, todas as vezes que nós sofremos, quer seja por luto, quer seja por qualquer outro sofrimento, a pergunta que surge diante de nós, que nasce dentro do nosso coração é, Senhor, eu sei que o Senhor pode, mas por que o Senhor não fez antes? É isso que Marta está dizendo aqui. Se o Senhor estivesse aqui, o Senhor teria curado, eu tenho certeza disso, mas agora que o Senhor chegou, já não há tempo mais para a cura. Eu até creio no teu poder, eu sei que o Senhor é poderoso, eu sei que o Senhor é bondoso, eu sei que o Senhor amava o meu irmão, o Senhor iria salvá-lo, mas agora, no tempo que o Senhor chegou, não dá para fazer nada. Ou se dá para fazer agora, por que o Senhor não fez antes? Por que a resposta não veio antes? Por que o Senhor não agiu antes da ligação, antes do resultado do exame? Por que o Senhor não evitou aquele acidente? Por que o Senhor não fez alguma coisa antes de eu perder o que eu perdi? É esse o coração de Marta sendo revelado aqui. E aí, meus irmãos, aqui há um perigo muito grande. Porque o luto de imediato, ele não vem destruir a nossa fé na existência de Deus, mas em primeiro lugar, ele vem ferir a nossa percepção da presença de Deus.
Olha só, ela diz assim: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Quem disse que Jesus não estava? Não é essa a pergunta que nós fazemos para Deus no nosso coração? Se o Senhor tivesse se importado com ele, ele não teria morrido. Se o Senhor tivesse feito alguma coisa por ele, ele não teria morrido. Se o Senhor tivesse curado, sarado, evitado o acidente, se o Senhor tivesse agido. E aí o que mais é perigoso é nós questionarmos a presença de Deus. Se o Senhor estivesse conosco, ele não teria morrido. Há um perigo muito grande aqui do luto não nos fazer questionar a existência de Deus, mas o luto nos fazer questionar a presença de Deus. Ele morreu porque o Senhor não estava conosco. Ele foi acometido de uma doença porque o Senhor não estava conosco. Esse acidente só aconteceu porque o Senhor não estava conosco. Quem foi que disse que ele não estava? O luto fere a nossa visão acerca não só do tempo de ação de Deus, mas também da percepção da presença de Deus. Algumas pessoas até continuam crendo, mas não crê como criam antes. Até continuam orando, mas oram não como oravam antes. Até continuam vindo na igreja, mas vêm com a alma meio cambaleando. E aqui a Bíblia é muito honesta quanto isso. Quando Marta chega diante de Jesus e diz assim: Senhor, se estivesses aqui, ele não teria morrido. Ela não é repreendida por causa dessa afirmação. Aqui é Jesus nos mostrando como ele lidar com a natureza do coração em luto. Jesus não repreende Marta dizendo: olha, pare de falar assim. Olha, você dizendo desse jeito é uma falta de fé absurda. Olha, Jesus ele não repreende Marta, por mais que a sua fala revele o que o luto está causando no coração dela. Jesus recebe a dor dela. E aqui isso é muito importante, porque às vezes no luto tem pessoas que sofrem duas vezes. Como assim, pastor, sofre duas vezes? Primeiro, ela sofre pela perda que ela teve. E segundo, ela sofre porque acha que não pode dizer a verdade diante de Deus, por causa do seu sofrimento. Ela sofre a represália de que, se ela for sincera com Deus, ela vai ser repreendida pela falta de fé. Não basta o sofrimento de ter perdido alguém, não basta o sofrimento do luto natural, não basta o coração partido do que aconteceu com ela, ela ainda tem o medo de revelar a sua natureza humana diante de Deus, com medo de ser repreendido por Ele. E aí, meus irmãos, a gente precisa entender que Jesus não nos repreende quando a nossa humanidade é revelada. Jesus não nos exige uma espiritualidade plástica. Ele não exige que nós maquiemos a nossa alma para nos apresentar diante dele. Pelo contrário, Jesus ele está muito mais interessado na nossa verdade, na nossa sinceridade, quando apresentamos para ele diante da nossa queixa, do que uma vida mascarada, uma vida fajunta, uma vida de aparência, de, não, eu passei pelo luto e eu estou tranquilo, não, a minha fé madura me fez entender que é o propósito, não. Eu até entendo que há pessoas que se comportam diante do luto de maneira diferente, mas eu entendo também que há pessoas que tentam pintar uma aparência que ela é só casca, que ela é só máscara, é só maquiagem, porque ela pinta uma espiritualidade robusta, mas o seu coração está moído, seu coração está despedaçado, a sua alma não acredita mais. E aí, meus irmãos, o que o texto está nos ensinando aqui é que Deus age de profunda humanidade. Jesus age de profunda humanidade ao coração daquela mulher que estava enlutado. E aí a primeira lição que nós podemos tirar desse texto aqui é que nós, nos momentos de luto, não precisamos fingir serenidade na presença de Jesus para sermos recebidos por Ele. Não, vou fingir que isso não aconteceu, eu não vou ficar reclamando com Jesus não, eu não vou levar minhas questões do coração para Jesus não, porque eu sei que tudo está no controle dele. Não precisamos dessa máscara, não precisamos dessa capa que nós criamos, nós não precisamos fingir que não está doendo para Jesus nos aceitar na presença dEle.
Marta chega quebrada e Jesus continua ali. A alma de Marta está questionando e Jesus continua ali. Marta não chega cantando, não chega fazendo culto, não chega fazendo festa, mas Jesus consegue entender a dor do coração que geme. Olha o que Marta está dizendo, meus irmãos: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o que isso nos ensina? Que o luto, ele não precisa nos tornar menos humanos diante de Deus para nós sermos aceitos. Pode dizer, meu irmão? Mas sim, tem um livro que chama Lamento por um Filho. O autor chama Nicholas Wolstorff, alguma coisa assim. É um livro resultado de um pai que perdeu um filho. Ele escreve esse livro, e no livro dele ele diz assim, ó: o amor é a medida da dor. Nós choramos profundamente porque amamos profundamente. Então, quanto mais nós amamos aquele que nós perdemos, mais nós sofreremos. Talvez nós choramos pouco porque o amor tem se esfriado muito. É a questão do amor mesmo. O amor das pessoas vão esfriando e elas vão sentindo menos a perda daquela que partiu. Então, assim, é claro que há pessoas que amam de verdade hoje, e essas choram, essas sentem a dor profundamente, mas a sua percepção aí de que cada vez menos pessoas estão chorando, é porque cada vez mais o amor está esfriando. Isso aí é bíblico e a gente precisa lidar com isso. Então, o que o texto está nos mostrando aqui, principalmente da reação de Marta, o que nós podemos aprender é que Deus, Ele não nega, Ele não repreende, Ele não exclui a nossa humanidade, pelo contrário, Deus se agrada quando nós manifestamos a nossa necessidade por Ele. Quando nós abrimos o nosso coração enlutado para Deus, nós não nos tornamos menos espirituais, nós nos tornamos mais necessitados, porque o choro, ele não é uma demonstração de fraqueza. Nós vamos ver daqui a pouco Jesus chorando, né? Então, é Deus abrindo espaço para que o ser humano abra o seu coração. Ela tem uma visão equivocada, as suas palavras são equivocadas, mas ela está no momento de desespero, e isso é respeitado por Deus. Naquele momento de dor, naquele momento de angústia, ela, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, não tinha acontecido. Eu imagino ela agarrando no colarinho de Jesus e sacudindo Jesus: por que você não veio antes? Jesus não faz nada, Jesus não repreende aquela mulher, Jesus não a trata ela como falta de fé, Jesus entende a dor dela, mostrando, e é claro que a gente aprende que o luto pode nos causar uma visão distorcida do tempo e da presença de Deus, mas que Deus não nos julga por isso. Deus nos aceita com as nossas fragilidades, Deus nos aceita com as nossas questões, Deus nos aceita com o nosso coração quebrado. E é por isso que nós precisamos entender que quando nós temos questões espirituais, questões da alma, questão do nosso coração, nós não devemos ficar nos questionando aleatoriamente, mas nós devemos saber para quem nós devemos levar as nossas questões. E aí, por que Marta não é repreendida aqui? Porque ela está questionando, mas está questionando com a pessoa certa. Ela está abrindo o coração, mas está abrindo o coração com a pessoa certa. Ela está levando as suas dúvidas, ela está levando as suas perguntas, mas ela está levando as dúvidas nos pés da pessoa certa.
E é isso que nós precisamos aprender. Às vezes nós queremos desabafar com outras pessoas, nós queremos abrir os nossos corações com pessoas que não deveriam, nós queremos pedir conselhos, mostrar as nossas fraquezas para aqueles que não têm bálsamo para curar as nossas feridas. Mas o texto está nos convidando não a não termos feridas, não a não termos incertezas, não a não termos perguntas, mas o texto está nos ensinando a levarmos as nossas feridas, as nossas fraquezas e as nossas perguntas para a pessoa de Jesus. Em segundo lugar, dos versículos 23 a 27, nós vamos ver agora como que o luto, ele precisa transformar as nossas perguntas em encontro com Jesus Cristo. Depois que Maria fala, olha, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Jesus diz para ela, olha, fica tranquilo, o seu irmão vai ressuscitar. E aí sabe o que é interessante? É que a resposta de Marta no versículo 24, ela é teologicamente corretíssima. Ela vai dizer assim, Senhor, eu sei, é como, Senhor, eu sou batista a vida toda. Os meus pastores já me ensinaram que lá no último dia vai ter a ressurreição. Eu sei que o meu irmão vai ressuscitar no último dia. Marta sabe de doutrina. Marta entende de Bíblia, gente. A teologia dela está corretíssima. Mas qual que é o problema? O problema é que a doutrina ainda é só uma verdade na mente, mas não desceu para o coração. Ela sabe que o irmão vai ressuscitar, mas isso ainda não é consolo para o coração dela. Ela sabe de cabeça, ela sabe de doutrina, ela sabe de teologia, mas não consegue transformar essa sabedoria, esse conhecimento, essa verdade bíblica em consolo para a alma. E aí é um perigo muito grande. É um perigo nós sabermos o que é certo corretamente, a verdade correta, a verdade bíblica, mas ainda assim não conseguimos encontrar paz naquilo que nós sabemos. Nós sabemos da doutrina da ressurreição dos mortos, nós sabemos da imortalidade da alma, nós sabemos que aqueles que nós perdemos não estão mortos, mas estão vivos em Cristo, mas quando é que nós não conseguimos pegar isso e transformar em consolo? Porque o luto tem a capacidade, mesmo nós sabendo a verdade, nós não conseguimos descansar nisso. E aí, no versículo 25, Jesus vai dar uma das declarações mais gloriosas de toda a Bíblia. Ele vai dizer assim, ó, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Preste atenção no que Jesus está fazendo. Quando Jesus diz, eu sou, ele não está oferecendo uma explicação para a afirmação de Marta. Eu sei que o meu irmão vai ressuscitar na ressurreição dos mortos. Aí Jesus poderia dizer, como eu disse, por que você não pega essa doutrina e transforma em consolo para o coração? Porque não adianta. Porque quando nós estamos com o coração ferido pelo luto, quando a nossa alma está despedaçada pela perda, a verdade que nós sabemos talvez não seja suficiente para nos consolar, e a pergunta que fica é, o que fazer então? Eu não sei se vocês já perceberam, mas crente é mestre em chegar em velório e dizer assim, está com Deus, né? Está num lugar melhor do que o nosso, está doendo, mas vai passar. Nós sabemos disso. Nós sabemos que está com Cristo, nós sabemos que está vivo, nós sabemos que está aguardando a ressurreição, mas e a minha dor? E a minha alma? E o buraco no meu coração, o que vai preencher? Não, mas você tem que entender que no último dia, eu sei que no último dia ele vai ressuscitar, eu sei que ele está no céu, muito melhor do que a gente, mas eu quero ele aqui agora. A doutrina não consegue descer para o coração, a mente parece que é cegada pelo luto, o coração não consegue digerir o que a mente já sabe. E aí Jesus nos dá uma aula fenomenal sobre o que fazer nesses momentos. E aí Jesus diz assim, ó, eu sou. Eu sou o que, Jesus? Eu sou a ressurreição e a vida. Antes de oferecer a explicação, Jesus oferece a si próprio. Eu sou, eu estou aqui, eu sou presente, eu estou com você. Jesus não começa uma argumentação sobre a morte, Jesus não vai sistematizar a doutrina da ressurreição, Jesus começa com a sua pessoa. Ele diz, Marta, calma, eu estou aqui.
Eu sou na sua vida, eu sou presente, eu sou a ressurreição. Você está esperando algo para o futuro. Eu sei que no futuro você vai abraçar Ele de volta. Eu sei que no futuro vocês vão viver a eternidade junto. Eu sei que no futuro você já sabe que vai se encontrar com Ele. Mas e agora? Jesus diz: agora tem eu aqui. Eu sou o presente, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Eu estou com você, eu sou o consolo que você precisa. E aqui, meus irmãos, está o coração de todo o texto, todo o capítulo 11. Porque o luto, nós não atravessamos ele simplesmente com informações corretas, nós não atravessamos ele simplesmente com a sistematização da doutrina, nós não passamos o luto sabendo as coisas corretas sobre a eternidade. Nós precisamos atravessar o luto quando a nossa dor encontrar com a pessoa de Cristo. Porque Marta sabia a ideia certa, mas Marta precisava muito mais do que conhecer a doutrina bíblica. Marta precisava de presença, Marta precisava de encontro, Marta precisava do seu amigo ali presente, que é Jesus. Jesus diz: eu sou, eu estou, eu sou o que você precisa, eu estou aqui. É a presença fazendo aquilo que a consciência não consegue fazer, é o ombro amigo estando no lugar onde as ideias não conseguem consolar. Eu sei a verdade bíblica, eu sei a doutrina correta, mas quando eu não consigo digerir isso, eu preciso parar de falar. E aí, meus irmãos, não adianta a gente ficar o tempo todo dizendo: não, está no melhor lugar, é porque Deus quis assim. Essas palavras não consolam. Porque nós sabemos que aquele que perdeu, se é crente, tem a esperança da ressurreição, tem a esperança de encontrar um dia, tem a esperança de que ele está vivo e não morto. Mas e quando isso não é suficiente? E quando a doutrina certa não é suficiente? E quando o conhecimento bíblico não é suficiente? Aí Jesus está nos ensinando: olha, não precisa mais falar, ela sabe da doutrina, ela sabe o que a Bíblia diz, mas ela não consegue ter descanso naquilo que a Bíblia diz. Então, quando nós não conseguimos ter paz, quando nós não conseguimos traduzir a doutrina em consolo, as palavras já não bastam. O que basta agora é a presença, é estar do lado, é oferecer o ombro amigo, é estar junto o tempo todo, é estar ali, para tentar amenizar a falta daquele que se foi, para quem perdeu, de alguma maneira preencher o buraco vazio que ficou, é estar junto, é sentir a dor, é estar do lado, porque quando as nossas palavras não consolam, a presença consola, a presença basta, e é isso que Jesus está nos ensinando. O mais interessante aqui, é que no decorrer do texto, Marta vai amadurecendo à medida que ela vai lamentando. Isso é muito interessante, porque a Marta, ela chega cheia de questões, ela chega cheia de perguntas para Jesus, e Jesus não a repreende, não a expulsa da sua presença. Jesus fica com ela, e no medida que a sua dor não foi um obstáculo para o seu encontro, na verdade, algumas pessoas assim: do jeito que eu estou, eu não posso ir até Jesus. Do jeito que o meu coração está, eu não sou digno de chegar até Jesus. Do jeito que a minha alma está incrédula, cheia de perguntas, Jesus não vai me aceitar na sua presença. E ao contrário, não, a dor, o luto não deve ser um obstáculo para nós nos achegarmos a Jesus, mas é o encontro com Jesus que é o caminho pela qual nós superaremos a dor. Algumas pessoas se afastam de Jesus quando o coração está doendo, mas o caminho para a dor do coração é justamente a aproximação com Jesus. E quando Marta se aproxima com Jesus, ela começa a perceber na presença de Jesus quem é que estava do lado dela, porque o luto transforma a nossa fé em perguntas, mas as perguntas devem levar a nossa vida de encontro com Cristo, não levar as nossas perguntas a outro lugar, não levarmos as nossas perguntas a outras pessoas. Assim, eu entendo o papel do pastor, eu entendo o papel do psicólogo,
Eu entendo o papel do melhor amigo, da família, mas por mais importante que seja o papel de cada um desses, nada substitui o papel de levar os nossos problemas a Jesus. Eu já conversei com o pastor, eu já conversei com o psicólogo, eu já conversei com a minha mãe, com meu pai, com a minha filha e com Jesus. Você já levou os seus problemas àquele que, mais do que qualquer um de nós, eu sou pastor, mais do que qualquer um de nós, tem o poder para solucionar os seus problemas? Solucionar aqui não é dar resposta a todas as suas perguntas. Solucionar aqui é fazer presença enquanto você passa pelo período das perguntas. E aí, enquanto Marta passa esse período de perguntas na presença de Jesus, ela vai dizer uma das confissões assim, mais reveladoras da Bíblia, tipo aquela confissão de Pedro que Jesus diz: sobre esta rocha está firmada a minha igreja. Ela vai dizer no versículo 27, sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo. É igualzinho Pedro. Tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Olha a confissão dela, mas essa confissão não vem antes do processo. Essa confissão é o entendimento do que a presença de Jesus faz, quando Jesus não expulsa ela por causa das perguntas. Por isso nós não devemos nos afastar quando questionamos, não devemos fugir de Jesus quando temos perguntas. Quando o nosso coração está incrédulo, não devemos ter vergonha da presença de Jesus. Pelo contrário, devemos levar a Ele as nossas queixas, levar a Ele o nosso coração incrédulo, levar a Ele as nossas fragilidades da alma, e então, sem nos repreender, sem nos expulsar, sem nos corrigir, Jesus Ele vai nos levando com a sua presença ao entendimento correto. Ela diz assim: olha, Senhor, eu sei que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E essa afirmação ela é tão poderosa porque ela não viu Lázaro vivo ainda. Ela não viu o milagre acontecer ainda. Lázaro não saiu do túmulo, mas ela já está sendo reposicionada diante de Jesus. O seu coração está mudando. As suas dúvidas estão dando lugar às respostas, sem Jesus falar nada, sem argumentação teológica, sem correção bíblica para o coração de Marta. A presença de Jesus está trazendo as respostas. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Nós não precisamos oferecer mais respostas. Nós não precisamos oferecer mais argumentos bíblicos. Nós não precisamos levar a pessoa enlutada a revisitar mais e mais conceitos teológicos. Nós precisamos fazer presença. Nós sermos a presença de Jesus na vida desses enlutados. Nós sermos a presença física, o ombro amigo, o que preenche o vazio, enquanto as palavras ainda não encontraram lugar no coração. É sem argumentação, é sem resposta às perguntas, é sem prova para o coração, é simplesmente a presença. E enquanto Jesus está presente, ela vai percebendo. Enquanto Jesus está presente, ela vai obtendo as respostas. Enquanto Jesus está presente, ela vai encontrando o que ela precisa para o seu coração. E aqui, talvez essa seja a necessidade de alguns que passam por esse processo de luto. Porque você sempre chega diante de Jesus querendo entender tudo. A gente quer saber por que foi da forma que foi, por que Jesus não fez nada antes dele ir, por que não foi de uma forma diferente, por que não ficou mais, por que foi tão cedo. A gente chega diante de Jesus cheio de pergunta, a gente chega diante de Jesus querendo entender tudo. E quando nós encontramos Jesus no meio das nossas perguntas, nós entendemos que não precisamos entender tudo, nós só precisamos encontrar Cristo enquanto não entendemos. Porque é Jesus que nos dá as respostas. Mas Ele não nos dá resposta falando, Ele não nos dá resposta argumentando, Ele não quer nos convencer biblicamente do que aquilo que Ele fez foi melhor para você, Ele simplesmente se coloca presente. E aí, meus irmãos, quando Jesus está presente, o que muda não é Jesus fazer aquilo que nós queremos, mas o que muda somos nós e as nossas expectativas diante daquilo que nós queremos de Jesus.
Nós queríamos que Ele deixasse a pessoa um pouco mais com a gente. Nós queríamos que Jesus pudesse até levar, mas que levasse de uma maneira diferente. Nós queríamos que Jesus tivesse feito alguma coisa, enquanto Ele pudesse fazer para a gente quer entender um monte de coisa. Mas quando a gente começa a entender que só a presença de Jesus nos traz a resposta, nós começamos a entender que as nossas expectativas que nós levamos para Jesus eram totalmente opostas. E aí Jesus, sem dizer nada, vai começando a nos dar as respostas que nós precisávamos, e tudo aquilo que nós precisamos para enfrentar o período das respostas e perguntas, ou perguntas e respostas, é a presença do Cristo que se faz presente enquanto nós atravessamos o momento do luto. Nós não precisamos saber tudo, nós só precisamos saber que Jesus está conosco no luto. Nós não precisamos de todas as respostas, nós precisamos da presença daquele que é a nossa resposta. Nós não precisamos ter medo de levar a Ele as nossas perguntas, nós só precisamos ter Ele durante o período das perguntas, porque a presença dEle vai nos trazendo a resposta. O caminhar com Ele vai se tornando respostas. Enquanto nós estamos mais próximos deles, nós vamos obtendo as nossas próprias respostas. Sem Jesus falar nada, sem correção teológica, sem argumentação bíblica, simplesmente a presença quando nós mais precisamos. E aí, dos versículos 28 a 37, agora nós vamos ver que o luto ele só encontra consolo real no Cristo que chora com a gente. Nós só conseguimos passar pelo vale do luto na presença de Cristo, não porque nós temos um Cristo distante, mas porque nós temos um Cristo que passa no vale do luto junto com a gente. Olha o que diz o texto bíblico para nós. Marta, depois de encontrar as suas respostas, corre até Maria e diz: olha, o mestre está aí e quer falar com você. Maria sai de casa e vai ao encontro de Jesus, e quando ela chega no encontro com Jesus, versículo 32, olha o que ela diz: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha como que isso é humano, gente. Todo mundo da casa está sentindo a mesma dor, em períodos do luto diferente. A dor é a mesma, mas cada uma no seu tempo, cada uma no seu processo, cada uma na sua fase. Quando Marta já tem a resposta, Maria chega com a mesma pergunta. O luto tem essa capacidade de criar refrões, ele tem essa capacidade de repetir as frases dentro da gente. O luto ele faz a gente voltar ao mesmo ponto o tempo todo, a gente revisita a mesma cena, a gente pergunta: e se Jesus tivesse chegado? E se Jesus tivesse feito? E se Jesus tivesse curado? Estamos cheios de si para Jesus. Mas Jesus não repreende Maria: ô Maria, eu acabei de dizer isso para Marta. Não. Jesus entende que cada pessoa vive o mesmo luto em processos diferentes. E aí Jesus, ao ver que Maria estava passando pela mesma dor, passando pela mesma cena, revisitando o mesmo ponto, o texto vai dizer que Jesus, ao ver Maria desesperada, e aqueles que foram ali consolar a família também estavam desesperados, o versículo 33 vai dizer que Jesus agitou o seu espírito. E aí o versículo 35 vai dizer: Jesus então chorou. Talvez nenhum versículo da Bíblia seja tão pequeno e ao mesmo tempo tão profundo. Versículo 35 do Evangelho de João, capítulo de número 11. Jesus chorou. Talvez a gente assim não tenha a dimensão do que é Jesus chorar, mas eu vou tentar ampliar a sua visão. Imagine Deus. E o que você tem a ideia de Deus? Alguém sublime, majestoso, soberano, inalcançável,
alguém muito distante de nós, alguém muito superior a nós. Talvez você tenha a mínima consciência do quão pecador você é, e você olha para um Deus 3 vezes santo e você diz: Deus é muito grande, Deus é muito sublime, Deus é muito majestoso. E aí você depara com um texto bíblico desse, e diz que esse Deus sublime, esse Deus grande, esse Deus majestoso, chora quando nós choramos. Meus irmãos, aqui é o Filho de Deus chorando, aqui é a ressurreição de todos os mortos chorando, aqui é o fôlego de vida de todo mundo que respira chorando. E como que isso precisa entrar fundo no nosso coração? Porque Jesus não chora como quem não sabia o que iria acontecer. Jesus não chora porque ele não sabia do futuro. Jesus chora sabendo que Lázaro iria ressuscitar. Olha que coisa, ele poderia chegar e falar assim: mulher, por que você está chorando? Eu vou fazer isso aqui com ele, e ele volta a viver. Não, Jesus sabe que ele vai viver, Jesus sabe que ele vai ressuscitar, Jesus sabe o que vai acontecer, e ainda assim chora. Ele não chora porque Lázaro morreu e não vai viver mais, ele sabe que Lázaro vai morrer. Ele não chora porque o tempo de vida daquele que partiu poderia ter sido mais longo e agora não. Não. Jesus chora porque Marta, Maria e os familiares choraram. Jesus chora porque vê os seus amados chorando. Jesus chora porque sente a dor dos seus amigos. Jesus chora porque ele passa o luto comigo. Oh, meus irmãos, isso aqui é tão sublime nas Escrituras, porque só nós servimos a um Deus que passa a luta enquanto nós lutamos. Nós temos um Deus que chora, que sente, que sofre, e isso nos mostra que a lógica da glória de Deus, ela é totalmente o contrário daquela lógica que nós temos humana, porque na maioria das vezes, nós somos criados numa perspectiva, numa cultura, numa visão de mundo, de que homem não chora, porque lágrima é sinônimo de fraqueza. Demonstrar que você está triste, ferido, abatido, é você dar a oportunidade do outro sobressair sobre você. Mas nós temos um Deus a qual adoramos, a qual governa todas as coisas, que derrama lágrimas. O nosso Deus é um Deus que chora. Ele não é só um Deus que resolve problema, meu irmão, ele é um Deus que entra na sua dor. Ele não é só um Cristo que pede para Maria não chorar mais, porque ele vai ressuscitar. Ele é um Cristo que chega perto, que sente a dor. Olha, ele não exige compostura emocional. Oh, não, se coloque de pé, senão eu não vou ressuscitar. Nada disso. Jesus, ele sabe o que ele vai fazer, ele sabe o futuro da cena, ele sabe o que vai acontecer, mas ele chora porque os seus amados choram. Os seus amigos sofrem, ele sofre a dor do luto enquanto nós sofremos, ele passa o vale conosco. O nosso Deus é um Deus que sofre, o nosso Deus é um Deus que chora, o nosso Deus é um Deus que derrama lágrima quando nós derramamos as nossas. E aí, meus irmãos, isso deveria mudar totalmente a visão que nós temos para lidarmos com os outros. Deveria mudar a nossa forma de ser igreja, deveria mudar a nossa forma de consolar os enlutados, porque na maioria das vezes, quando nós vamos consolar alguém que está em luto, nós queremos consolar de maneira rápida demais, nós queremos dar uma palavra para resolver o problema daquela pessoa rápido demais, nós queremos fazer com que aquela pessoa pare de chorar logo, mas Jesus não apressa a lágrima de ninguém, Jesus chora junto. Sabe, você vê a pessoa chorando na beira do caixão, aí passa-se uma semana, a pessoa ainda está chorando, você vai dar uma palavra para ela, para quê? Para consolar ela? Não, você quer parar de ver ela chorar, você quer parar de ver ela sofrer. Jesus não faz isso, Jesus respeita o tempo do sofrimento de cada um, Jesus se aproxima, e quando Jesus se aproxima, Ele não repreende a lágrima, Ele não repreende o sofrimento, Ele mostra para nós que é possível passar pelo sofrimento, porque Ele passa com a gente. Jesus chora com a gente, Jesus sofre com a gente,
Jesus passa o período do luto todo com a gente, e é só o nosso Deus que faz isso. Nós temos um Deus que é Deus homem, nós temos um Deus que é um Deus que chora, nós temos um Deus que sofre, nós temos um Deus que sente todas as nossas dores, sente as nossas lutas, sente as nossas fraquezas. E aí, meus irmãos, nós precisamos aprender com Jesus que chorar não é fracassar espiritualmente. Há um tipo de choro que é incrédulo, o choro do desespero, o choro daqueles que não têm confiança, o choro do remorso. Esse choro é incrédulo, mas também há um choro santo, há um choro que não é pecado, há um choro que não é abandono de Deus, há um choro que nos leva a nos prostrar diante de Jesus, há um choro que nos coloca de joelhos dizendo: eu não entendo porque isso está acontecendo, eu não entendo o peso dessa dor, mas eu vim com a minha dor, com o meu sofrimento, com a minha alma em pedaços, e eu deposito diante de Ti. É para isso que o choro serve, para nos colocar de joelhos diante de Jesus. Não para nos mostrar que somos fracos, não para nos mostrar que não somos o super crente que nós achávamos que é, não para nos mostrar que nós não somos dignos de nos apresentarmos diante de Jesus, mas para nos mostrar que Ele é o lugar para onde nós devemos recorrer quando o choro chegar. Talvez, meus irmãos, há pessoas que estejam vivendo um luto ainda que é antigo. Talvez tenha pessoas aqui que estejam vivendo lutos que são recentes. Mas aí se passou um tanto de tempo que ninguém mais pergunta como você está. Na primeira semana, como é que você está? Está bem? Como é que está o coração? Depois de um mês as perguntas vão diminuindo, depois de 2 meses cada vez menos, e aí a casa já não está mais ocupada, as visitas que vieram já foram embora, você vê o silêncio na casa, o seu coração está tremendo, está angustiado, e você tem que passar a noite naquela casa enorme, vazia, e nessa noite a palavra de João, no capítulo 11, é que Jesus está lá. Sabe, quando a última pá de terra foi colocada, quando a última visita que veio para te consolar foi embora, o último par de roupa foi doado, quando aqueles sofrimentos que nós somos incumbidos de passar sozinho, porque durante um período tem gente para nos ajudar, glória a Deus por isso, durante um período tem pessoas para se importar, glória a Deus por isso, mas vai chegando o tempo em que a dor vai amadurecendo, que as pessoas acham que nós já estamos ficando bem, e que nós vamos ver que nós estamos na verdade sem ninguém, e aí nós precisamos lidar com a solidão, é lidar com o quarto vazio, é lidar com a cama vazia, é lidar com a casa em silêncio, é lidar com as coisas que antes tinha e agora não tem mais. E o que João está nos dando a palavra de consolo é: quando você se sentir sozinho, quando você sentir que não tem ninguém, quando você sentir que ninguém mais se importa, Jesus está lá. Jesus vê o que ninguém vê, Jesus sente o que ninguém sente, Jesus passa com você o que ninguém passa. Na noite mais sombria, quando você tiver que enfrentar, Jesus está com você. No luto mais pesado que você tiver que superar, Jesus superará com você. No vale de sombra de morte que você tiver que atravessar, Jesus estará com você. O seu sofrimento não é inconveniente para Jesus. Jesus não tem alergia aos nossos sofrimentos. Jesus não nos afasta quando nós estamos sofrendo. Pelo contrário, Jesus entra no sofrimento. Jesus permanece no ambiente de dor. Jesus chora as nossas emoções. Ele sente o que nós sentimos. E isso é a manifestação da presença dEle quando ninguém mais está presente. E aí, para finalizar, versículos 38 a 44, nós só conseguimos atravessar o luto à luz da voz daquele que venceu a morte. Só dá para vencer a dor da separação, só dá para vencer a dor da perda, só dá para vencer a dor da morte, daquele que a morte levou, se nós estivermos com aquele que venceu a própria morte. Depois de chorar, depois de sentir,
depois de experimentar a dor, Jesus vai até o sepulcro. Isso aqui é muito importante. Porque Jesus, ele não consola as irmãs de longe. Jesus vai levar as irmãs até o lugar da perda. Assim, eu entendo o seu tempo. Eu permito que você questione. Eu sinto o que você está sentindo. Mas agora, nós precisamos encarar a perda de frente. Vamos ao sepulcro. Vamos ao lugar da morte. Vamos àquele lugar que parece definitivo. E aqui que nós precisamos nos apegar ao Evangelho. Porque o Evangelho não nos oferece uma espiritualidade de fuga. Não, Deus é soberano, Ele vai dar o consolo. Não, Deus, Ele vai consolar através do seu Espírito, eu não preciso mais pensar nisso. Todas as vezes que a solidão bater na minha porta, eu vou me apegar na presença de Deus e não vou mais lembrar dos nossos momentos. Não é isso que o cristianismo nos oferece. O que Cristo nos convida após a perda, o que Cristo nos convida durante a dor, o que Cristo nos convida enquanto Ele está conosco, não é fingir que não existe um túmulo, mas é levar o nosso túmulo até a presença dEle. Jesus nos leva no lugar da morte. Jesus nos leva ao lugar onde a pedra parece irremovível. Jesus nos leva a um encontro, a nos assentarmos à mesa, a nos lidarmos com aquilo que precisa ser lidado, digerido, absorvido. Jesus não nos ensina a fugir do que precisa ser tratado. Jesus vai dizer no versículo 39, tirem a pedra. E tirar a pedra aqui é muito significativo. Porque tirar a pedra aqui tira a casca, porque ela não pode cicatrizar de maneira errada. Não, mas o tempo já passou, eu não estou nem pensando mais. Tira a pedra. Não, Jesus, eu não quero mais pensar, eu não quero nem passar naquele quarto, eu vou doar o guarda-roupa com as roupas todas dentro. Tira a pedra. Jesus, eu não quero nem ouvir falar mais o nome, eu já apaguei as fotos, eu já excluí o que eu tinha. Quando alguém fala, eu saio correndo, eu não quero. Tira a pedra. É Jesus mostrando para nós que a nossa espiritualidade, ela não é a base de fuga. Você precisa se resolver com o seu passado. Você precisa se resolver com a morte. Você precisa se resolver com o luto. Eu respeito o seu tempo. Eu respeito o seu coração. Eu respeito as suas perguntas. Mas tem hora que tem que ir até o sepulcro e tirar a pedra. Não é só colocar uma pedra por cima que está resolvido. Às vezes tem que voltar lá atrás. Às vezes tem que relembrar. Às vezes tem que passar pelo processo. Tira a pedra. E aí, a nossa reação é essa. Versículo 39. Senhor, já está cheirando mal. Tira a pedra. Senhor, não dá tempo mais de consertar as coisas, ele já se foi. Tira a pedra. Senhor, não, mas eu tenho que pedir perdão à família, eu tenho que pedir perdão. Tira a pedra. Vai cheirar mal? Essa é só uma desculpa nossa para nós não enfrentarmos a realidade cara a cara. Senhor, já faz 4 dias, Senhor, já faz 4 meses, Senhor, já faz 4 anos, já faz 4 décadas. Tira a pedra. Até quando você vai se saciar com a pedra em cima desse negócio que não foi morto? Ainda tem resquícios lá, ainda tem vestígios de alguma coisa, ficou alguma coisa sem tratar. Tira a pedra. Tirar a pedra aqui é sentar na mesa para lidar com o problema. Tirar a pedra aqui é pensar nas circunstâncias e resolver o problema. Tirar a pedra aqui é encarar face a face o luto, a morte, o problema que está te matando, porque o morto já se foi, mas você está sendo morto pelo morto. E aí, ela está tentando fugir da ação de ter que resolver o problema com aquilo que está debaixo da pedra. Jesus diz assim, olha, eu não falei, se você crê, você veria a glória de Deus? Muita gente acha que é incompatível isso aqui. O lugar do túmulo e o lugar da glória. Não tem como o túmulo revelar glória. O túmulo lembra da perda, o túmulo lembra da morte, o
túmulo lembra daquilo que foi e não será nunca mais. Eu não falei que se você crer, você verá a glória de Deus? Jesus está manifestando a glória no lugar aonde a morte parecia ter dado o veredito final. Jesus está manifestando a glória no lugar aonde nós achamos que ali não haveria mais esperança. Jesus está manifestando a glória no lugar aonde a morte parecia reinar. Você olhou para lá e só via morte, Jesus faz a sua glória brilhar. Você olhou para o passado e só vê morte, Jesus faz a sua glória brilhar. Você olhou para a pessoa, para a situação, para aquele túmulo, e você acha que a morte deu a palavra final, Jesus é capaz de fazer a sua glória brilhar naquele lugar. Leva o seu túmulo até Jesus. Leva aquilo que está apodrecendo aí dentro até Jesus. Tira a pedra e deixa Jesus ver. Assim, escancar as portas. Não, eu tenho que passar um perfuminho porque está fedendo. Jesus não se importa com o fedor. Jesus não se importa com a putrefação. Jesus não se importa com o estágio avançado de decomposição. Jesus quer tratar o que já morreu, o que você acha que a morte já matou. Jesus quer trabalhar com aquilo que você já colocou uma pedra em cima. Se creres, verá a glória de Deus brilhar naquele lugar. E aí Jesus, no versículo 43, depois de orar ao Pai, vai dizer: Lázaro, venha para fora. Então o morto sai. Aquilo que a morte já tinha levado, aquilo que as nossas capacidades não poderia fazer mais nada, aquilo que os nossos recursos já se esgotaram, a voz de Jesus pode alcançar. Já morreu, eu não posso fazer nada, Jesus pode fazer. Já se foi, não tem como mais consertar, Jesus pode consertar. Os meus braços não alcançam mais, os braços de Jesus pode alcançar. A voz de Cristo atravessa a pedra, a voz de Cristo atravessa o silêncio, a voz de Cristo atravessa o sepulcro, a voz de Cristo atravessa as impossibilidades, a voz de Cristo alcança o que nós não podemos alcançar. E aí, meus irmãos, essa é a maior esperança que nós podemos nos apegar para atravessar o vale do luto. A pergunta dessa noite é: como atravessar o vale do luto? O que o texto mostra para nós é, em primeiro lugar, não negando a morte existe. Não negando a perda existe. Não negando a dor existe. Também não é apressando a cura, não é apressando o processo, não é acelerando as lágrimas, é entregando tudo isso a Jesus. É trazendo o nosso sofrimento à luz de Cristo, é mostrando para Jesus o quanto fraco nós somos, é dependendo dEle para atravessar os vales mais sombrios e profundos da nossa alma. E para finalizar, a palavra que Jesus tem para cada um de nós, após a esperança ter retornado. Versículo 44, Jesus diz: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Tirem as faixas dele e deixem-no ir. A palavra de Jesus alcança o que nós não alcançamos. Jesus chama Lázaro para fora, coisa que só ele poderia fazer. Mas há uma coisa que Jesus manda outras pessoas fazerem: tirar as faixas do morto. É interessante que ele deixa muito claro: tem coisa que só eu posso fazer. Você não pode com a morte, eu posso. Você não pode com o luto, eu posso. Você não pode lidar com o sofrimento, eu posso. Mas agora, depois de vencer a morte, depois de vencer o luto, depois de vencer o sofrimento, eu ordeno a vocês: tirem a faixa dele.
Participem do processo da libertação, participem do processo da ressurreição, façam aquilo que vocês podem fazer. Não, Jesus, mas eu não posso trazer de volta a vida. Isso é comigo. Restaurar a vida é comigo, trazer vida onde havia morte é comigo, ressuscitar morto é comigo, mas agora, tirem as faixas dele, façam o que vocês podem fazer, executem aquilo que vocês precisam executar. Há coisas que só Cristo pode fazer, mas há coisas que nós, a igreja de Cristo, somos chamados a fazer. Se nós não podemos ressuscitar, nós podemos desatar faixas. Se nós não podemos trazer vida àquele que já morreu, nós podemos acompanhar aqueles que ainda estão vivos. Se nós não podemos fazer nada para aquele que partiu, nós podemos cuidar, nós podemos andar junto, nós podemos suportar em amor aqueles que ficaram. Jesus está nos chamando nessa noite. Se nós não podemos trazer de volta à vida aquele que morreu, pelo menos fazer alguma coisa para aqueles que estão vivos. Tirem as faixas e deixem ele ir. Faça aquilo que vocês podem fazer, sem olhar a quem. Façam o bem, amem, suportem, cuidem, abracem, distribuem amor uns pelos outros. Porque o luto, ele não precisa ser uma experiência individual. O que Jesus está fazendo aqui é convidando a comunidade para acolher aquele que está enlutado. Quem participa, quem faz a ressurreição sou eu, mas quem participa do acolhimento são vocês. Tirem a faixa dele. Há coisas que só Jesus pode fazer, mas há coisas que o próprio Jesus designou para nós fazermos. Uma igreja madura, meus irmãos, não é simplesmente aquela que canta bonito no velório do irmão, aquela que dá uma cesta, ou que paga a conta, ou que dá suporte, que faz qualquer coisa para a vida daqueles que ficaram, mas uma igreja madura é aquela que permanece diante do túmulo, mesmo quando as pessoas já o abandonaram. A igreja é convidada a chorar com os que choram. A igreja, assim como Cristo, é chamada a sentir com os que sentem, a sofrer com os que sofrem. A igreja precisa ajudar as pessoas a tirarem as faixas a quais elas tendem a aprender a viver depois da perda, porque a gente insiste em ficar amarrado a algumas coisas que já foram. Já abrimos a pedra, já lidamos com o problema, Jesus já trouxe solução para aquilo que nós precisávamos solucionar, mas ainda parece que nós estamos enfaixados. Parece que alguma coisa está nos amarrando àquilo que era antes do passado. Parece que nós ainda continuamos amordaçados. E quem é que vai remover as faixas? A igreja, eu e você. Jesus convida a mim e a você a participar do luto daqueles que sofrem. Nós não podemos solucionar os problemas, mas nós podemos ajudar aqueles que estão com problemas a se desatarem das faixas. Você não precisa viver mais amarrado naquilo que foi, você não precisa viver mais amordaçado no que passou, você não precisa mais viver enfaixado, porque Jesus nessa noite te convida a abrir a pedra, a abrir a porta, a lavar a alma, a se dar bem com o seu passado, a resolver o seu problema, a levar Jesus para o seu túmulo. O túmulo do perdão, o túmulo do parente, o túmulo do amado, o túmulo da família. Qualquer pessoa que tenha morrido para você, Jesus te convida a levá-lo para o encontro com aquilo que você não consegue lidar. E aí, meus irmãos, como nós devemos atravessar o vale do luto, nós devemos atravessar o vale do luto sem pressa, sem fingimento de que não está doendo, sem sufocar a memória que ainda está insistente na mente, sem frases rápidas, sem consolo barato, sabe aquelas palavras que eu já disse. Mas Jesus nos ensina a atravessar o vale da dor, o vale do luto, levando as nossas questões até Jesus. Eu não sei quem é você aqui, se você é Marta, se você é Maria, se você é Lázaro, se você são os judeus que choram com os que estão enlutados, ou se você tipicamente é a pessoa de Jesus que está presente, que é o ombro amigo, que preenche o vazio.
O que nós precisamos aprender nessa noite é a lidar com o fato do luto. Porque o luto chega, meus irmãos, e a gente não pode negar. Chega para o amigo, chega para o querido, chega para nós, chega na nossa família. Crente morre, tá? Crente fica doente, filho de crente morre, pai de crente morre. Isso acontece conosco. E aí a gente precisa aprender a atravessar o luto, por quê? Porque está presente o tempo todo da nossa vida. Se não somos nós quem perdemos, nós precisamos aprender a agir com aquele que perdeu. Mas se fomos nós que perdemos, precisamos também saber o que fazer quando perdermos. A levar Jesus para a dor, a levar Jesus para o túmulo, a trazer Jesus para o sofrimento. E se nós não conseguirmos trazer Jesus para o nosso sofrimento, se não formos a nossa necessidade de trazer Jesus para o nosso sofrimento, que sejamos nós os Jesuses na vida daqueles que estão sofrendo. Quando as palavras não bastam mais, seja a presença. Quando a doutrina correta não desce para o coração, seja a presença. Quando não adianta mais mostrar biblicamente que a pessoa está bem, seja a presença. Porque o que importa ali é o ombro amigo, é a presença, é o preenchimento, é a palavra de consolo, ou talvez nem a palavra, mas simplesmente estar presente. Que Deus em Cristo nos ajude a cada vez sermos mais parecidos com Jesus, e nenhum outro exemplo melhor a ser seguido. Amém?